oração, né? Mas antes de eu falar dessa palavra aqui, eu gostaria também de compartilhar com os irmãos a respeito de uma palavra aqui também que tem me chamado a atenção nesta tarde, né? Porque, na verdade, Deus tem falado comigo nessa palavra ontem, né? Estava trabalhando ali e o Senhor me deu essa palavra e eu falei, onde é que está essa palavra, né? Porque a gente não é um computador, a gente é fraco, né? A gente é... E aí depois eu fui procurar onde que estava essa palavra, né? Para mim poder trazer aqui para os irmãos, que é assim que se alguém está em Cristo, né? Tão facinho, né? Mas eu não sabia. Aí eu fui procurar, achei. Mas antes eu gostaria de deixar aqui o versículo 14, que fala assim, porque o amor de Cristo nos constrange. Né? Paulo aqui, ele falando aqui do ministério da reconciliação, né? De como que nós fomos reconciliados, ele explicando essa palavra. E aqui ele diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange. Por que o amor de Cristo nos constrange, né? E eu comecei a pensar nessa palavra hoje, de manhã, né? E também à tarde. Porque quando eu li essa palavra de manhã, eu falei, ó, Senhor, está nas tuas mãos, né? O Senhor vem falando, né? Maravilhosamente. E quando a gente está assim, com a responsabilidade de pegar a palavra, eu, por exemplo, não gosto de resolver nenhum problema, eu gosto de ficar meio light, assim, né, fazendo só o meu serviço mesmo, não gosto de pagar conta, também não gosto de receber, deixa para depois, porque senão você sai do foco, né? E aí eu fiquei assim, pensando, né, o amor de Cristo nos constrange. Por quê? Né? Porque o preço foi muito grande, né? Foi alto. Eu comecei a se pensar assim, quando a gente é novo convertido, quando a gente ouviu a palavra do Senhor, e aquela palavra ela foi nova na nossa vida, né? Porque o Espírito Santo trabalhou no nosso coração. Então quando a gente começa a ouvir, né, a respeito da pessoa de Jesus, né, a gente começa a ver o que Jesus fez pela nossa vida, né? Aí eu comecei assim a imaginar, porque eu acho que todo mundo já passou por essa fase, né, também, e a gente passa, porque quando você tem uma conta para você pagar, uma dívida, né, uma conta que está assim, acima daquilo que você pode pagar, você não consegue pagar aquilo lá, todo mundo deve, né, não adianta falar que não deve, porque deve, né, então tem conta que é difícil a gente pagar, mas ela também não é impossível, né, ela é possível sim, porque o servo do Senhor, ele tem que pagar aquilo que ele faz, né? E aí eu comecei assim a colocar uma diferença. Então quando a gente tem uma conta para pagar, uma dívida muito grande para pagar, e a gente sabe que ela está acima de nós, a gente fica todo, né, atrapalhado, angustiado, né? A gente fica aquilo na cabeça. E aí, quando chega uma pessoa que você não tem muita intimidade, né? Não tem muita intimidade, mas você, né, aquela pessoa, ela tem com o que pagar aquela conta lá para você, né? Aquela pessoa chega e fala assim, você começa a ter uma leve amizade com ela e ela fala assim, isso já aconteceu comigo, e eu vou pagar para você essa conta, né? Aí você fala, não, imagina, capaz mesmo, né? Você fica constrangido, porque aquela pessoa te conheceu há pouco tempo, né? E ela está disposta a pagar aquela conta para você, ou um outro tipo de favor, né? Não precisa ser uma conta, talvez fazer alguma coisa para você que você não espera que aquela pessoa vai fazer. Aí aquela pessoa, então, vamos colocar a dívida, porque eu sei que é complicado, né? Então chega uma pessoa e fala, eu vou te saldar essa dívida tua. Não se preocupa, não. Aí você fala, não, imagina se eu vou ter condições de pagar essa pessoa depois, eu não vou conseguir nem olhar para a cara dela depois, né? Não, deixa, não precisa pagar, não. Aí, aquela pessoa fala, não, eu vou pagar essa conta tudo. Aí aquela pessoa te dá o dinheiro para você salda a tua conta, né? E aí depois, vai passando o tempo, né? Você pega intimidade com aquela pessoa. Você vai pegando intimidade com aquela pessoa, né? E eu estou querendo falar aqui da pessoa de Jesus, tá? Porque quando a gente não tem muita conhecimento da pessoa de Jesus, e aí a gente começa a andar um pouco com ele, né? Não precisa andar muito, um pouquinho com ele, você veja que Jesus está disposto a pagar as coisas para você, né? E ele pega e paga. Aí você fica constrangido, né, com esse amor de dar, né, de resolver o seu problema. Mas aí vai passando o tempo, você pegou amizade com essa pessoa já. Até aquela dívida você já esqueceu. E ele fala para você, você não precisa pagar mais, né?
Aí você vai andando, você vai pegando tanta intimidade com ele, amizade, né? Anda com ele todo dia, né? Talvez levanta com ele, dorme com ele, tudo. Você pega intimidade com aquela pessoa. Aí ele começa a pagar as suas continhas, né? Você acha que é normal, tudo bem, ele pagou minha conta, né? Você nem não te constrange mais o amor daquela pessoa mais. Essa atitude da pessoa não te constrange mais. Isso é a vida nossa quando a gente está andando bastante com Jesus, tá? Quando a gente é novo convertido, quando a gente está começando a dar os passos para Cristo, aí a gente começa a ver que a gente não tem condições de resolver aquele problema, aquela dificuldade que a gente está, né? Mas Jesus, ele vem com aquele gesto carinhoso, né, amoroso, e ele fala assim, ó, eu pago essa conta para você. Ele fez isso. Eu pago essa conta, eu resolvo esse problema para você. Aí você fica, nossa, meu Deus, né? Fica agoniado ali, constrangido com a atitude de Jesus, né? Isso é quando a gente é novo convertido, primeiro amor. Vai passando o tempo, você pegou tanta intimidade já com Jesus, você acha que é normal ele pagar as suas coisinhas. É normal Jesus fazer as coisinhas para você, mas isso não pode chegar no nosso coração. Porque quando o amor de Cristo ele não nos constrange mais, nós precisamos aceitar ele de novo. Porque a gente vai levando uma vida leviana, de qualquer jeito, sem se preocupar em pagar, sem se preocupar em agradar, sem se preocupar, talvez, em comprar um presente, né? Porque quando a gente é constrangido por uma pessoa, né, que faz alguma coisa pela gente, a primeira coisa que vem na gente, eu vou comprar um presente para ela. Eu vou comprar um presente. Aí você olha para ela assim, ela tem de tudo. Aí você fala, o que eu vou comprar, né? Isso aconteceu com a minha irmã. Foi aniversário de semana, a gente olha para ela, né, tem tudo. O que você vai comprar para ela, né? Não comprei nada. Não vou comprar nada, você tem tudo e meu dinheiro não dá para comprar aquilo que talvez, né, você gostaria. Então deixa quieto. É a minha amizade, eu falei para ela, é outra coisa, eu vou orar por você. Então, a gente começa a ficar... Então eu comecei a meditar nessa palavra hoje, né, e isso foi, assim, trabalhando na minha mente. Porque a gente, né, eu mesmo já tenho 17 anos de crente, né, servindo a Deus. 17 anos de cristã, né. Então, o Senhor já pagou a minha dívida, e eu tenho dívida, e venho tendo, isso eu estou dizendo, de falhas, né? E Ele vem me perdoando, Ele vai saudando, a gente vai acostumando com isso, né? E isso não é bom, isso não é bom, porque a gente vai se esfriando, né? Na palavra, a gente vai esfriando, isso não é bom. Então, o que a gente temos que ter é você, todo dia você falar, o preço foi muito alto, eu quero comprar um presente, né? Eu quero me esforçar para me pagar essa conta aí. Como é que você se esforça? É agradando ele, né? Porque quando uma pessoa faz uma coisa boa para você, aquela pessoa, ela tem de tudo para te dar, né? Você não tem nada para dar para ela, mas você tem aquele carinho, aquele amor, porque é tão gostoso quando uma pessoa chega em você, te dá um abraço, né? Te fala alguma palavra gostosa, né? Então você pode retribuir com isso daí. Então Jesus, né? Ele está nessa pessoa importante, essa pessoa que tem condições, né? Ele paga mesmo as nossas dívidas, né? E ele está esperando o quê? Ele está esperando o nosso amor, né? O nosso agrado, aquilo que ele ordenou que fosse feito, né? Aquilo que ele nos espera, que ele vai voltar e buscar uma noiva, né? Ele vai vir buscar, né, nós. E ele fica olhando, ele fala assim, olha, eu paguei aquela conta, eu paguei, eu saldei, né? Então eu sei que aquela pessoa vai me presentear, então nós somos um presente, né? Então, eu queria deixar essa palavra aqui para os irmãos, né? No versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, né? Então, isso aí, a gente tem que estar no nosso coração, né? Tem que estar no nosso coração, porque nós não podemos levar uma vida leviana, de qualquer jeito, achando que Jesus, né, é qualquer um. Ele não é qualquer um. Ele é uma pessoa muito importante e Ele espera de nós, né, coisas boas, né. E agora eu quero pular aqui para o versículo 17, que fala assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, né. Outra coisa maravilhosa, né. Assim que se alguém está em Cristo, né. Não importa se seja com 70 anos, né? Não importa a idade que for, ele vai ser novo. É uma nova criatura, né? Uma nova criação, porque nós estamos em Cristo. Nós não podemos levar uma vida velha, né? Aqui quando Paulo ele traz essa palavra aqui, ele
ele estava falando dele mesmo, né? Porque ele era uma outra pessoa, né?